Entramos. Bom dia! Seja muito bem-vinda, Soninha. Obrigado! Fabi, produção, tudo certo aí? Minha produção está dando trabalho hoje. Bom dia, Sônia, querida. Bom dia aos nossos amigos. Sejam todos bem-vindos. A Sônia Monteiro Pavaneira, lá de Jaboticabal, aqui pertinho, umas 4 horas de viagem, mais ou menos. A Casa Espírita se chama A Caminho da Luz. Que lindo nome. Lindo. E ela é linda. E ela é linda, viu, Michelle? Um dia você vai vir aqui, você vai ver. Ela é puro jardim, frutas, flores. É linda, ela é linda. Delícia. Não vejo a hora. Assim que passar essa pandemia, nós vamos aí fazer uma Isso visita, aí. viu? Nós vamos. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Nossa fraternidade. Nós podemos agora usar os poderes do espírito, do uso da tecnologia, para nos reaproximar. E como tem nos reaproximado, como a gente... Eu fico muito feliz, sabe? Que a família de Eurípides está sempre se reunindo, está sempre unindo, sempre buscando se fortalecer, sempre buscando estar juntos, porque nós não podemos ir até, né, Sacramento, que nos alimenta tanto, mas nós podemos nos reunir e podemos estar lá em espírito. Olha só quanta gente aqui já chegando. A Fátima Barbosa mandando um abraço. Bom dia, Fátima. Bom dia, Fátima. Vitória, Fabinho, Sônia Regina, sua xará. O Marcos. Bom dia, meus queridos amigos. Então, nós vamos iniciar com alegria, com muita gratidão a Jesus pela oportunidade desse reencontro, que é sempre tão bom, tão alegre, tão feliz. Então, vamos orar? Vamos. Então, vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso mestre amigo, nosso divino governador, rogando, Senhor, esteja conosco, nos ampare, nos inspire, esteja no profundo de nosso ser, em nossos corações. Abençoe, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares, que nós possamos abrir as nossas mentes, a nossa consciência, para essa movimentação luminosa que o Evangelho provoca em nós. Obrigada, Divino Senhor, pela oportunidade desse momento. Agradecemos imensamente a Eurípides pela oportunidade desse Evangelho, por tanto que temos aprendido, por este reencontro querido, pedindo, querido professor, possa nos inspirar, possa iluminar os nossos corações com o vosso coração tão amoroso, tão generoso, e continue a nos ensinar a trajetória, a caminhada de luz até alcançarmos a plenitude, a pureza de nossos corações. Agradecemos a nosso Senhor Jesus, em teu nome, Mestre, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho desta manhã com as alegrias divinas das oportunidades recebidas. Seja conosco, Mestre, que assim seja. Ai, beleza. Aí você fala de Eurípides, né? Aí já vai dando uma coisinha assim. Quentinha no coração. Uma emoção, um algodãozinho, assim, uma coisa. É bom demais, Sônia. Eu brinco com o Moacir Camargo, né? E depois que ele permitiu que os cabelinhos ficassem brancos, eu falei para ele, você agora sim, porque eu sempre chamei ele que ele era um algodãozinho perfumado, né? Agora ele tá. Agora eu falei, agora é um algodãozinho mesmo. Vamos ao Evangelho, né? Vamos, me perdoe o bom humor sempre, assim, mas de vez em quando faz as coisas eu já venho com, né? Não é um deboche, mas é um bom humor, é uma alegria. Aliás, gente, eu já vou de antemão, né? Dois traços da minha persona, né? De conteúdos que eu trago, que às vezes sempre ficam muito claros para as pessoas. A alegria e a rebeldia. Estou em tratamento com Jesus, utilizando da alegria para tratar a rebeldia com Jesus, porque Eurípides diz, né, gente? Eu vou começar assim, ó. Todos nós temos os instrumentos.
adequados, luminosos, para tratar, para transformar aqueles que ainda não o são, dentro de nós mesmos, né? Então, a potência não está fora, está dentro. Né? Tá Vamos dentro. lá. O Fábio está super se identificando, Sônia. Que bom que não sou só eu. Eu também, muita rebeldia. Nem tanta alegria, mas muita rebeldia. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Veja se não é antídoto para a rebeldia. No título do item 7, a paciência. Um espírito amigo, abre 1862. A dor, essa frase me incomodava terrivelmente desde a infância até a adolescência, mais ou menos, tá? Porque meu pai era um orador espírita e maravilhoso, maravilhoso. E ele falava com uma certeza isso, e eu pensava, eu não quero ser eleita de Deus então, porque a frase é a seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Como eu não tinha uma compreensão muito avantajada, eu pensava, não quero ser eleita, vou ficar sentindo dor? Para quê, né? E aí vem o decorrer, né? Hoje a gente vai saber, hoje não, a gente já sabe, né, gente? Mas a gente vai refletir mais uma vez, colocar mais uma gotinha de água nesse terreno árido que às vezes trazemos dentro da gente, de que realmente a dor é uma bênção que Deus envia àqueles que têm os instrumentos necessários para lidar com ela, porque nos transforma. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. É a obrigação moral do homem de bem, né, gente? Mas há uma bem mais penosa, que a gente sabe que é penosa, e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil. Isso aqui eu acho maravilhoso, essa frase que vem agora, porque o Evangelho nunca faz de conta que não dói. Você pode prestar atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, os comentários, tudo, todas as mensagens, tem sempre assim, olha, é mais ou menos assim a vibração. Eu compreendo, eu sei que dói, mas você tem esse recurso para lidar com isso. Veja se não é assim, ó. A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. É ou não é assim? Porque às vezes a gente aguenta aí vem 2, 3, 4, 5, 6 alfinetadas que acabam por nos ferir. Aí vem o remédio em seguida. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Isso é maravilhoso. Aí vem o acionamento do conteúdo de gratidão que carregamos, o alimentar esse conteúdo que nos sustenta. E eu estava refletindo sobre esse trecho do Evangelho com um grupo do A Caminho da Luz e falando com eles, né? Qual é para nós a sensação, ou melhor, a resposta de gratidão a poder respirar, fazer e o ar entrar e os pulmões funcionarem e tudo ficar bem e a gente não sentir nenhum mal-estar? Quando é que nós expressamos fluidicamente a gratidão por esse movimento? Já que está tão disponível, dificilmente a gente faz isso. Às vezes numa prece, olha, obrigada pelo ar que respiramos, tal. Mas diariamente, qual é a sensação de gratidão que a gente emite, a vibração de gratidão, melhor dizendo, quando a gente pode, estando com sede, esticar um braço, pegar água, sem depender de ninguém, sem passar a sede. Quantos estão imobilizados, né, no corpo físico, necessitando de um gole de água e precisando pedir, tá lá e fala, olha, por favor, dá para você me dar um copo d'água? E aqueles que não conseguem falar, que estão com sede? Então, assim, quanto de gratidão, né?
Isso na coisinha simples do dia a dia, né? Nos reflexos aqui que a gente tem, que a gente faz, abrir uma maçaneta de uma porta para sair de um lugar, tantas coisas que a gente faz, a gente está tão disponível que a gente nem agradece, né? O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. É interessante como ele acopla, né, uma coisa com a outra. Se você é paciente é porque você é cristão. E vai fazer todo sentido com a reflexão que a gente fez aqui. Esta palavra resume tudo. E aí, eu peguei o trecho, eu peguei, na verdade, 3 trechinhos desse item do Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Eu anotei tudo, vocês vão ver toda a sequência aqui, ó, de reflexão, por 2 motivos. Primeiro, para não me perder, porque senão eu começo a falar e vai que vai, né? E segundo, para respeitar, né, gente, o tempo, porque nem todo mundo tem paciência para me ouvir 3 horas seguidas. Não, mentira, eu não falo 3 horas seguidas. Não, se deixar eu falo sim, mas não falaria aqui, né? Então, a primeira reflexão que eu fiz foi o seguinte, que esse espírito amigo reúne 3 pontos essenciais para falar da paciência. A dor, a caridade e o dever. Eu achei muito legal quando eu tive esse insight. E aí a gente vai descobrindo que paciência não é uma aparência, não é um tom de voz, né? Isso eu vou falar, até repetir mais aqui na frente. Um dia eu falei para a Kika, né, na Escola do Espírito, eu falei, eu queria falar igual o Neto, é meu marido, gente. O Neto é uma paz, é uma suavidade. Eu sou assim, igual vocês estão vendo, né? Eu falei, Kika, eu queria falar igual o Neto. Aí a Kika falou, não adiantaria. Porque não é o tom de voz, é a vibração que acompanha aquele tom de voz. É o magnetismo que sai com aquela palavra. É diferente. Eu falei, eu vou falar bem assim, que eu tiro sarro, né? Eu brinco muito, né? Aí que falou, não adianta, fala suave, Sônia. Você é isso daí, quer dizer, você está isso daí, vai transformar, mas não adianta, né? Então, a compreensão que eu faço do primeiro item, que é da dor, eu fui lá na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, sobre a lei natural. Então, se a lei natural, o Livro dos Espíritos fala que a lei natural é a lei de Deus, que indica o que devemos ou não fazer, e que só somos infelizes, ou seja, só compreendemos como dor aquilo que nos acontece, pessoas, situações, restrições, porque a gente se afastou da lei divina. Por isso a gente compreende aquilo como dor. Então já começa, né? Se o espírito amigo reuniu dor, paciência, dor, caridade e dever, então a dor é quando a gente se afasta das leis divinas. Então, quando a dor nos chega, aciona em nós conteúdos sensíveis àquele caminho que nos distanciou que nos distanciou da lei divina, que é a dor. Então, na verdade, não é o que acontece fora que causa dor. O que acontece fora é um estímulo a um conteúdo doente, que foi exatamente por meio desse conteúdo que eu me afastei das leis divinas, e por isso compreendo aquela situação ou presença daquela pessoa como dor. E aí, o caminho, né, é reajustar, recaminhar na lei de justiça, amor e caridade, ou seja, é necessário voltar à proximidade. Se no distanciamento eu sofro, eu sinto dor, então é necessário que eu me reaproxime, recaminhe na lei de justiça, amor e caridade. Né? E olha só, já tem caridade na lei, né? A lei de justiça, amor e caridade, né? Para falar da paciência, ele fala da dor, da caridade e do dever, né? Então, a restrição, seja ela de qual ordem for, é sempre educativa, nos convidando à caridade para conosco. Qual é a caridade para conosco? Caminhar novamente no caminho da lei de justiça, amor e caridade. Eu lembro quando eu
Uma vez eu fiz na evangelização infantil um jardim sensorial para as crianças andarem sobre esse jardim. Então, tinha brita, tinha argila expandida, tinha seixo de rio, aquela pedrinha branca, tinha um gramadinho, então elas iam pisando. E cada pessoa tem uma sensação ao pisar nesse tipo de material, né? Para uns, a pedra era uma delícia, para outros era um horror. Para outros, a grama dava terrível aflição, para outros era a brita. Então, cada um com a sua percepção de dor, de incômodo. E aí, eu falava para eles, o que é que você pode fazer, se você está incomodado com a grama, o que é que você pode fazer? Se a grama está te causando dor, o que é que você pode fazer? Vai mudar, tia Soninha, mudar para a pedra. Então, mude, meu filho. Para mudar, precisa de uma série de mobilizações de movimentos sensoriais, né, da psique, do cérebro, dos músculos, de tendões, de tudo para você mudar. Mudar não é fácil. Esse passo de mudar de um trecho para outro não é simples, não é fácil. Ele mobiliza, porque a gente anda, vou voltar naquele exemplo da água, né, de respirar. A gente anda com tanta facilidade, para quem tem essa possibilidade no corpo físico, que a gente nem percebe o tanto que está sendo mobilizado para dar um passo. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, o tanto que o cérebro está trabalhando e o corpo para fazer isso aqui. Né? Então, eu falava para as crianças, eu sei que não é fácil. Ah, não, mas eu só pulei, eu saí. Meu bem, você saiu, mas olha o seu corpo inteiro trabalhando para você sair. Seu pensamento, acionando a vontade, para você dar um passo. Olha, não é fácil, não. É trabalhoso, mas é bom. Então, a restrição é sempre educativa, nos convidando à caridade para conosco, nos constrangendo a utilizar os recursos de que somos portadores para andarmos no novo caminho. Acabei de falar isso, né? A pergunta é, depois de saber isso, né? Mais uma vez saber isso. A pergunta é, nós queremos caminhar diferente? Porque isso exige paciência. Caminhar diferente exige muita paciência. Paciência numa compreensão mais ampla. Né? Emmanuel, no Consolador, diz que a verdadeira paciência, gente, esse é um conceito que eu uso sempre, quem me conhece, quem acompanha meus comentários do Evangelho, estou sempre utilizando, porque é uma necessidade minha. A verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dar aos outros na exemplificação. Percebe? Olha o que é paciência, olha o tanto de coisa que é a paciência. É construção de amor em mim para dar ao próximo, pelo exemplo. Então, é muita coisa, é muito grande. Né? E aí, durante esse trecho do Consolador, que eu não lembro agora qual é a pergunta, depois eu posso até passar para a Michele, se vocês quiserem, mas tem até no índice, paciência lá. Então, ele diz assim, no decorrer do texto, além desse conceito, ele fala em seguida, fala bastante coisa, mas eu peguei 3 itens. Para que você construa essa paciência, é necessário considerar todas as criaturas como irmãs, e infelizmente, nem sempre a gente faz isso, muitas vezes a gente se considera superior, né? E ainda mais se a pessoa fizer algo que a gente considera de errado, o dor trouxer dor para a gente considera que a pessoa tem que sofrer também, né? Então, a gente tem um caminho grande a percorrer. Educar a vontade curando enfermidades seculares. Quando eu não considero meu irmão, é porque eu tenho enfermidades seculares que, para tratamento, necessito de acionamento, de educação da minha vontade. Eu preciso querer e acionar algo nobre, coisas nobres, olha, gente, de tudo. A partir da vigilância do pensamento, mas o pensamento, e a partir disso, a escolha do que eu vejo na internet, a escolha do que eu leio, a escolha do que eu falo, a escolha do que eu assisto na televisão, tudo isso exige acionamento da vontade, mobilização do pensamento, exige todo aquele trabalho interno, de movimentações energéticas para o espírito acertar nas escolhas, para poder construir essa paciência. Então, você vê que o conceito é muito amplo, né? E o terceiro ponto que ele fala, disciplinar a nós mesmos. Passa sem considerar
os outros irmãos, sem educar minha vontade, curando as minhas enfermidades, eu não me disciplino. E sem me disciplinar, eu não faço esses outros dois, né? A gente fica achando, depois de ver tudo isso, né, a gente estava achando antes, né? Durante muitos séculos a gente foi educado assim, muitos séculos, a gente vem repetindo, né? Comportamentos e construções mentais muito equivocadas. E a gente achando que paciência é ócio, é inação, é acomodação, é a negação da dificuldade, é uma voz mansa, são as palavras doces. E isso até pode ser resultado, né, no caso dessas duas últimas aqui, uma voz mansa e palavras doces, pode até ser resultado da construção da paciência, mas não necessariamente quando a gente tem uma voz mansa e emite uma palavra doce, a gente realmente construiu o amor, né, dentro da gente. Isso pode ser fake, pode ser uma fachada, né? Mas com a ajuda do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e com essa lupa espiritual que o nosso querido professor Eurípides nos possibilita, nós vamos descobrindo que a paciência é ativa, ela é construída, ela é esforçada, né? De muito trabalho, ou seja, de ocupação útil, muito trabalho, de muita ocupação útil. Que é muito mais movimentação energética que acontece dentro de nós do que uma aparência de calmaria externa, que muitas vezes é mais omissão, preguiça e acomodação. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo polêmico, a questão de educação de filhos, né? Às vezes a criança está lá estribuchando e a mãe fala, ai, tem que ter paciência, né? Só que esse paciência, compreendido por essa mãe, muitas vezes é omissão. Nem todos, tá, gente? Muitas vezes é preguiça e acomodação. Porque você educar, conversando, argumentando, compreendendo, mas exigindo também a compreensão daquele espírito, dá muito trabalho. Porque o mais fácil é dizer, cala a boca, fica quieto, que também não é uma manifestação de construção de educação, né? Eu dou um tapa, eu grito, não é. Aí já é a manifestação do nosso desequilíbrio. Mas é necessário se posicionar, é necessário se colocar, é necessário argumentar. E olha, gente, vou fazer um alerta. Esses espíritos que reencarnaram de 2000 para cá, que é a experiência que eu tenho uma que reencarnou em 2000 e tenho outra que reencarnou em 2008. São espíritos com alto poder de argumentação. Então, você precisa se munir, precisa se estruturar com muita argumentação e não deixem para a hora que vierem os questionamentos. Já vá construindo nesse espírito os conceitos que formarão a base, o alicerce para ele lidar com as situações. Alguém pode dizer assim, mas é infalível? Não, porque lá na ponta, assim, a escolha do espírito. Então, você pode ter feito um belíssimo trabalho, né, de transformação sua que vibra na educação desse espírito. E ele pode dizer, não vou fazer certo não, vou fazer errado. Só que, minha mãe dizia isso, só que você terá feito aquilo que era da sua responsabilidade. Porque se a gente não fizer, aí vem a culpa, né? Se a gente não desenvolver a paciência conforme esse conceito de Emmanuel, a gente fica culpado. E aí é muito ruim, porque a gente faliu no compromisso, né? Também Emmanuel nos diz no livro Mãos Unidas, isso aqui é muito bom, isso aqui ajuda muito a gente, na lição que se chama Paciência Sempre, que a paciência é tesouro que acumulamos migalha a migalha de amor e entendimento perante os outros. Migalha a migalha. Então não é uma coisa que se faz de uma hora para outra, é migalha a migalha. É ponto a ponto, é passo a passo, minuto a minuto, segundo a segundo. Isso é consolador. Porque tem hora que nós espíritas nos manifestamos de uma forma tão funesta. Esses dias,
né? A gente toma conhecimento de algumas coisas, né? Então, a pessoa estava falando da dificuldade de perdoar. A pessoa está com dificuldade, mas está refletindo. Olha, busquei tal trecho, busquei tal livro. Olha, estou refletindo, tá? Mas ainda estou com dificuldade. Ou seja, essa pessoa, ela está na construção. Porque se ela não tivesse, ela estaria simplesmente com raiva, com ódio, com rejeição, com tudo, sem a menor, né, possibilidade. Ela está colocando a migalha do desenvolvimento do perdão e da paciência. Aí chega um outro espírito e fala assim, cuidado, isso aí dá câncer. Ou chegou e falou assim, eu não tenho essa dificuldade. Você precisa perdoar. Ela já sabe que precisa perdoar. Ela já sabe, ela está no caminho, ela está na construção. Ela mesma se fala, eu preciso transformar essa emoção enferma. Está na luta, está na migalha. Está pondo uma migalha, outra migalha, né? É aí que vem outro questionamento, né? Diante dessa posição, desse trecho de Emmanuel, né? Como acumular migalha, o tesouro de amor e entendimento ao próximo sem cumprir com os deveres que nos são impostos. Aí vem a questão do dever, que está lá no Evangelho, da gente observar o dever que nos são impostos. Como é que eu construo migalha, se eu não cumpro com o dever? Como é que eu construo migalha, se eu não faço aquilo que é da minha responsabilidade? Eu estou falando de tudo. A responsabilidade de acordar cedo para trabalhar, a responsabilidade de fazer um café, a responsabilidade de passar uma roupa, a responsabilidade, todas as responsabilidades, porque essas pequenas responsabilidades nos dão lastro para estruturar, para construir as grandes responsabilidades. Não assumiremos a paciência por inteiro se não fizermos as migalhas, se não fizermos a parte das migalhinhas, né? Como diz o querido Leon Denis, deixa eu achar ele aqui do lado. Nesse livro aqui, Depois da Morte, ele diz que tem 3 tipos de deveres. O dever para conosco, o dever social e o dever para com Deus. Aqui nesse livro Depois da Morte, ele dedica o capítulo 43 inteirinho para o dever. E ele diz assim, nós já estamos quase finalizando. Dever é o conjunto das prescrições da lei moral. Volta lá na lei natural, volta lá, né? Por isso que o Evangelho é perfeito, gente. Você vai vendo, está tudo interligado, né? O dever é o conjunto das prescrições da lei moral. A regra de conduta do homem nas suas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Maravilhoso isso aqui. Inspira grandes sacrifícios, puros devotamentos e belos entusiasmos. Esse é o dever, o cumprimento do dever, né? Deixa eu tomar uma aguinha. E aí vem outro consolo. Para mim é outro consolo isso aqui. O dever não é idêntico para todos. Varia segundo a nossa condição e o nosso saber. Vocês acham que eu daria conta de cumprir com o dever que Divaldo Pereira Franco cumpre? Que Alzira lá em Sacramento cumpre? Mas de jeito nenhum. Não teria condições, não tenho condições ainda. Mas eu tenho condições de cumprir o dever que me cabe, como está lá na pergunta 132, né? Do Livro dos Espíritos, sobre a finalidade da reencarnação. Colocar o espírito, tem um trechinho embaixo. Essa é outra pergunta que eu uso muito nas minhas reflexões, que me consola muito. Então, ele fala assim, colocar o espírito em condições de realizar a parte que lhe cabe na obra da criação. Então, é a parte que me cabe. A parte que me cabe não é que cabe a Alzira, não é que cabe a Michele, cada um com a sua parte. Aliás, no Céu e Inferno tem lá sobre as missões, né, que cada um tem. Aí, tá vendo? Tô desviando. Vou voltar para cá. Podemos sempre, mesmo em meio às tormentas, assegurarmos a paz de consciência, o contentamento de nós mesmos que proporciona o cumprimento do dever. Então, quando cumprimos com o nosso dever, criamos uma estrutura emocional para passar pelas tempestades e para lidar com aquilo que a gente considera dor. Mesmo que essa dor esteja travestida de uma restrição, travestida de uma situação desagradável, de uma contrariedade, de uma pessoa na nossa vida. Então, a gente vai ter, se a gente cumprir com o dever, nós teremos condições de lidar com isso.
O dever tem formas múltiplas, e é aí que ele fala que tem o dever para conosco, que consiste em respeitarmos-nos, em governarmos-nos com sabedoria, a realizar apenas o que é digno, útil e belo. Esse é o dever para conosco. O dever profissional, que exige que cumpramos com consciência as obrigações do nosso cargo, e ao dever social, eu esqueci do dever profissional, gente, que eu não falei aquela hora. O dever social, que é amar os homens, trabalhar por eles, servir ao nosso país e à humanidade. Isso é dever social. E o dever para com Deus. O dever não tem limites, pode-se sempre fazer melhor. E é na imolação de si mesmo que o ser encontra o meio mais seguro de se engrandecer e de se depurar. E aí, lógico que eu não estou lendo tudo, eu só grifei aquilo que me chamou mais a atenção. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Migalha a migalha, né? Para acelerá-lo, convém primeiro estudar a nós mesmos. Lembra que Emmanuel fala isso no Consolador? Com atenção, estudar a nós mesmos. Quando é que eu perco o que eu não tenho? Ou seja, eu perco a paciência, né? Na verdade, a gente não perde aquilo que não é propriedade nossa, né? Então, quando eu preciso observar. Porque, voltando lá na fala que eu disse, lá atrás, a criatura, a situação, a restrição é um estímulo para mostrar o que eu trago em mim. Então, eu preciso observar. Submeter nossos atos a um controle escrupuloso. Que escolhas nós temos feito? O que é que tem nos atraído? O que é que nós temos falado? Sobre o que nós temos discutido? Não se poderia remediar o mal sem conhecê-lo. Joana de Ângeles fala isso também, né? Identificar a ferida que dói. Não é negar, não é fazer de conta, né? Analgésico é bom porque, por um tempo, a dor passa, mas precisa ver a causa. Evitemos, aí ele fala, olha como é quase receita de bolo. Evitemos as conversações frívolas, os propósitos ociosos, que levam à maledicência. Oh, meu Deus, isso não é fácil de curar, não. Nada é fácil, mas tudo é possível. Retemperemo-nos com frequência no estudo e no recolhimento. Recurso maravilhoso, né? Que é isso de estudar, de refletir, de se recolher conosco mesmos. Não é recolhimento simples, não é recolhimento físico, é recolhimento consciencial, íntimo. Possamos dizer, a alma aí encontra novas forças e novas luzes no recolhimento, na frequência do estudo e do recolhimento, ele quer dizer. Possamos dizer ao final de cada dia, fiz algo de útil, ocupação útil, trabalho, né? Ocupação útil, inclusive, do pensamento, viu, gente? Porque ocupação, a gente acha que é a agenda cheia de coisa para fazer fora, mas quando o Livro dos Espíritos fala da lei de trabalho, é ocupação dentro. Lembra que eu falei? A partir do pensamento, que estrutura todas as nossas decisões, que alimenta conteúdo de sentimento, que conduz à ação, né? Fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre mim mesmo, socorri, consolei infelizes, esclareci meus irmãos, trabalhei para torná-los melhores, cumpri meu dever. Então, é assim que o Leon Denis encerra esse item depois da morte sobre o dever. E agora, para encerrar, foram 33 minutos já, né? Quase 34. Vou ler um trecho que encerra, né? Engloba toda a lei de justiça, amor e caridade, que está no livro Leis Morais da Vida, que é uma psicografia do Divaldo, que é da Joana de Ângeles, a lição se chama Ante o Amor. E aí ela diz assim, quando te encontres semi-vencido pelos problemas que comumente assaltam o homem na trilha da evolução, dor, né? Incômodo, contrariedade, já experimentando o ressaibo da amargura e do desencanto, ou quando a aborda do resvaladouro, na direção do crime e da alucinação,
Antes da decisão aconselhada pela ira ou pela violência, perguntes ao amor a trilha que deves tomar e o amor te responderá, dá até um arrepio, com sabedoria como prosseguires. Não obstante o céu nublado e os caminhos refertos pela perplexidade e pelo pavor. E aí ela diz assim: no amor, causa primeira de todas as coisas, porquanto a criação é um ato de amor, dá um monte de arrepio. Se iniciam e se findam todas as ambições, encontrando-se respostas para todas as situações da problemática moral e humana. E aí vem o que me interessa para encerrar. Ante o amor, a dificuldade torna-se desafio. A dor faz-se teste. A enfermidade constitui resgate. A luta se converte em experiência. É a migalha que Emmanuel fala, da paciência, né? A ingratidão ensina. A renúncia liberta. A solidão prepara. E o sacrifício santifica. O amor tudo resolve. Experimenta-o desde agora. É paciência, né, gente? É isso, Michele, querida. Põe o seu som aí. Nossa, Sônia, que linda essa página. Linda, não conhecia. Ela resume tudo, né? Muito bom. Resume tudo. Livrinho velho, já foi muito usadinho. Bem usado, dos melhores, bem marcadinho. Isso mesmo. Estão bem cheinho de orelhinha, tem gente que fica abismada. Ah, você faz orelha. Eu faço orelha, eu rabisco. Eu também. Aí quando tá muito velhinha, a gente até troca, mas tem que estar muito velhinho. Aí começa tudo de novo. Começa tudo de novo, porque tem que ser usado. Uso mesmo. Quantos evangelhos você já teve, Michele? Você perdeu a conta já? Eu já. Quantos livros dos Espíritos você já teve? Eu não sei. Eu não sei. E em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma coisa muito estranha. Eles entram num departamento que você não sabe onde foi parar. Então a gente tem vários, né? Eles perdem capa e vão ficando assim. Ainda mais esse aspiralzinho que a gente gosta, ele vai perdendo a capa e daqui a pouco. E o meu foi aumentando, menina. Foi aumentando por causa do tamanho da letra. Acontece, né? Depois de um tempo, eu sei que é isso. O evangelho aumenta. Mas, Sônia, muito obrigada, viu? Amei, viu, querida, as reflexões. Nossa, ponto a ponto mesmo, passo a passo. Tudo na nossa existência é construção. Se nós queremos, afobados, né, atingir, alcançar, construir uma construção que é feita num passe de mágica, isso não acontece nem no físico, né? Não. Nem na nossa vida. Eu quero construir uma salinha, um puxadinho no fundo da minha casa. É tijolinho, tem que fazer o alicerce. Semente nos mostra muito isso. A semente, eu tô aqui em frente de um pé de amora, que a Manu ganhou da escola, que a gente fez a Semana da Primavera e da Árvore. É um bichinho desse tamaninho e que já começou a dar sua frutinha. Mas é uma pequenininha, que vai crescer até se tornar uma árvore bem grandona, para dar todas as frutas que ela tem, a sua obrigação, o seu dever e a caridade de nos oferecer. Então, conosco também, assim, nós precisamos de paciência para enxergar a lei divina na natureza, como a Sônia trouxe, da semente, a experiência de você plantar uma semente e aguardar o tempo da natureza. E cuidar. Como eu faço, vai e planta uma sementinha, cuida, e daqui, é rápido, né? É rápido, você vai colher, você vai se alimentar de um orgânico plantado por você, mas tem um tempo. Se eu não tenho paciência, eu vou ao mercadinho e compro pronta, mas alguém plantou, alguém cuidou, alguém regou, esperou. Então, ter a gratidão por quem fez, né? Então, assim, Soninha, maravilhoso. É a questão da disciplina de novo. Semana passada nós falamos da disciplina que antecede a espontaneidade das construções, né? Então é passo a passo, um pouquinho por vez, é naquele meu dever de cada dia, sabe? No dia a dia. Ali que está o segredo da nossa vida, né? A gente fica esperando as grandes coisas, é no dia a dia. Exercitar a nossa paciência, que é ativa, como a Sônia trouxe. É ativa. Muito ativa.
muito, exige muito. Mas é uma bênção. Não desprezem, eu quero fazer esse apelo, não desprezem seus esforços. Não desprezem. Mesmo que o outro diga, mas você não conseguiu. Você que sabe o tanto de esforço que fez. Dava para falar 5 horas aqui, só sobre isso. Eu vou falar 5 horas sobre esforço. É muito importante. A gente não valoriza esforço, sabe? Porque nós somos educados desde de criança, né? A dar o resultado. E a gente elogia até as nossas crianças pelo resultado. Parabéns, ficou lindo. Não tem que falar parabéns, ficou lindo. Ela cumpriu o dever. Tem que dizer, olha, fiquei feliz com o teu esforço. Isso é o esforço, né? O resultado da consequência. Então, olhar o nosso esforço. Hoje eu não consegui, eu me esforcei, mas eu não consegui aquilo que eu precisava. Amanhã eu recomeço a partir dessa construção, dessa movimentação de que eu já fiz hoje. Isso é importante. Esses dias eu falei numa palestra também online, não lembro nem qual foi. Você nunca fez o bem, vamos supor, naquilo lá, você nunca conseguiu. Mas aí você consegue fazer uma vez, mas tropeça de novo. Aí você fala, mas eu só consegui uma vez. Filho, filha, esse registro luminoso de ter feito uma vez, ele nem existia dentro de você. Agora ele já existe. Ele já fez, como se você tivesse acendido um fósforo. Não dura muito tempo ali? Não durou. Mas tem um fósforo e não há breu que consiga lidar com a luz. Não há. Pode ter um bitrizilhão de breu, acende um fósforo, ele é luz e apaga o breu. Ele brilha no breu. Então não pode desprezar. Não podemos desprezar. A gente é tudo ou nada, 880, ou é tudo ou eu não quero nada, ou eu faço tudo ou eu não vou fazer porque não vale a pena. Não, nós estamos no momento de aprender a construir ainda. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Nós somos espíritos dessa, né, de terceira ordem, nós somos espíritos aprendendo. Então, essa experiência é um aprendizado. A experiência do tentar e não conseguir é um aprendizado. A experiência do esforço é extremamente importante. Cada registro que a gente faz novo na memória, isso é uma conquista do espírito imensa. A partir de cada registro que eu vou armazenando novo. Lembrando que essa construção é infinita. É infinita. Então, ao mesmo tempo que você não pode desprezar, você também não pode ficar satisfeito, não. Pronto, já consegui, tá ótimo. Não tá. Tem que ir mais. Deram 10, conseguiu 1, precisa 10. Depois, novas tarefas chegarão, porque dá-se-á aquele que tem, né? Uma tarefinha pronta, dá outra tarefa para a pessoa, né? Então, a gente vai indo. Tem uma página do Evangelho, né, Sônia, que lá nos Trabalhadores da Última Hora, que ele fala alguma coisa do tipo que se você cumpre o teu dever, né, aquele que cumpriu o seu dever, aquele que conseguiu, serão dadas tarefas mais difíceis. Então, você vai ter uma tarefa mais difícil. Por quê? É igual na faculdade, você vai passando degrau a degrau, né, na escola, cada bimestre vai te levando à próxima série, você terá desafios maiores, né, equações maiores. E você tem condições de subir essa escala. Você tem. Isso é maravilhoso. Você tem condições. Você tem. É bom demais ouvir isso, né? É bom ouvir isso. É muito bom. As potências todas do ser angélico estão em nós. Agora. Tem aquele amigo, né? Tem aquele amigo espírita que é amigo de verdade, né? Que aí fala assim, Soninha, é claro que você não enxergou ainda, o tanto que você tem isso, que você tem aquilo. Eu falei, gente! Aí eu falo para a pessoa, obrigada pela lente que você me vê. Ai, que delícia! É porque, na verdade, o bem está naquela pessoa, né? Então, ela põe o filtro é dela, né? E aí ela consegue ver o bem que está em mim, porque existe, né? Não estou me desprezando, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Mas, às vezes, a gente esquece. Eu não sei se você estava... Acho que você estava assim, acho que inclusive você tinha voltado depois de vários períodos assim, sem estar em Sacramento. Que a Ana Maria falou que quando Jesus nos olha, em meio à lama, em meio a toda coisa atrapalhada, ele enxerga a pedra preciosa que está dentro da gente, as pérolas que estão dentro da gente. Então, tem espírito, amigo, né, encarnado e desencarnado, que vê isso, vê as pérolas e fala, olha lá, são os talentos. Fala, não enterra seu talento, minha filha. Põe ele para funcionar, para multiplicar, né? É muito bom isso.
Aí é um amigo, porque ele não está adulando, ele está dizendo, você pode fazer melhor. Você pode sim. Né? Aciona essa vontade aí, em outras palavras, né? Mas a pessoa está dizendo isso pra gente, né? Não está adulando, está dizendo, você é linda, você é perfeita, você é maravilhosa. Não. Mas ele está estimulando, falando, claro que você pode fazer melhor. É aquilo lá que você falou para a criança lá, estou muito feliz com o teu esforço. Isso Michelle, a gente, fazia tempo que a gente não batia papo assim, né? Nossa, aí a gente aproveita a live e fica aqui. A gente fica aqui papeando, a gente tá esquecendo, né? Eu tô ouvindo. Oh, meu Deus. Mas é tão bom. Ô, Sônia, por papear, vamos falar da live do Moacir amanhã? Porque hoje não tem live do Moacir, né? Hoje não tem. 4h amanhã. Então, amanhã, às 4h, o nosso querido Moacir, que a Sônia carinhosamente chama de algodão cheiroso, o nosso querido Moacir vai fazer uma live tão especial, gente. Eu estou aguardando esse CD que ele vem falando para mim desse CD faz tempo. E os meus olhinhos vão brilhando. Que chama assim, As Crianças do Mundo Espiritual Cantam para a Terra. Então, pensa que tipo de música Moacir está trazendo para nós aqui encarnados na Terra. Que tipo de estímulos esse Espírito está nos trazendo para nós, para os nossos filhos, nossas crianças, o nosso planeta, para que nós possamos nos alimentar. Então, amanhã, às 4h, é Moacir Camargo, Bosque da Música, será pelo YouTube, né, Sônia? Isso, pelo YouTube. Será pelo YouTube, a Sônia ajuda a fazer aquelas coisas lindas lá. Então, gente, 4h, e nós vamos ajudá-lo de que forma? Para gravar um CD custa muito caro. Então, ele vai fazer uma vaquinha virtual. Cada um doando um pouquinho, ele consegue o valor para gravar esse CD, porque não é barato, né? Viver de arte, trabalhar com a arte no Brasil não é fácil. Lembrando, o Moacir tem duas questões, né, que eu gostaria de lembrar. A primeira é que todo recurso que o Moacir arrecada, mesmo com as vendas dos CDs, ele não fica para ele. O Moacir, ele é professor de música. Então, é daí que ele tira o recurso financeiro para a manutenção da vida dele. Esse dinheiro da obra, ele reinveste na obra. E a Terra Azul, ela foi criada depois que Joana de Ângeles, o Moacir, estando na Mansão do Caminho, Divaldo Pereira Franco disse a ele, Moacir, Joana está aqui, dizendo a você, para organizar, eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Porque Divaldo fala mais bonito e Joana também. Mas dizendo para você organizar a empresa, fazer uma coisa profissional desse seu trabalho com Jesus, através da arte. Aí o Moacir falou, mas eu tenho medo das pessoas acharem que eu sou um mercenário, que eu estou só atrás de dinheiro. E a resposta de Joana serve para todos nós, serviu para o Moacir, serve para todos nós. Aí eu vou ficar emocionada. Ai, meu Deus, eu sabia que eu ia chorar. Mas eu achei que era quando a gente ia falar de Eurípides. Eu achei que era... Bom, a gente está falando, no fim, a gente está falando de Eurípides, porque o trabalho de Moacir é de Eurípides, né? E aí, Joana deu a seguinte resposta, o número daqueles que te amam é muito maior do que aqueles que não te querem bem. Então, e Moacir é assim mesmo, mas serve para todos nós somos muito mais amados do que detestados, isso podemos ter a certeza. Então, se você não puder doar amanhã, porque é final de mês, né, às vezes as pessoas não estão com recursos, nós vamos manter uma forma de doação. Então, você pode esperar, mas assista a live. Porque o YouTube, ele registra, curta, compartilhe, porque o YouTube, ele registra, né, essa movimentação, o robozinho lá do YouTube, ele registra essa movimentação no canal. E isso dá impulsionamento maior para o Moacir, para a obra do Cristo, para atender a necessidade de muitas pessoas. Então, eu faço esse apelo, né? Participe amanhã às 4h, no Bosque da Música. Outras outros três canais farão a repetição do sinal, né, da imagem. Mas, a partir do Bosque da Música, a gente vai expandir isso aí para o mundo inteiro, porque o Moacir tem amigo no mundo inteiro, graças a Deus. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. E, gente, quando a gente está em comunhão, né, em união de espíritos com uma intenção superior de elevação, nós recebemos tanto. Por meio das lives do Moacir que ele faz aos sábados, nós recebemos tanto auxílio espiritual,
uma caravana imensa de espíritos luminosos adentram os lares de todas as pessoas que estão sintonizadas naquelas lives aos sábados. E nós percebemos, né, nós conseguimos registrar a iluminação desses espíritos, o amparo que nós recebemos nos nossos lares, nos nossos familiares, o cuidado, o amor. Então, quando nos reunimos, nos unimos, né, de coração aberto para que as movimentações do Evangelho nos elevem, nós não temos noção do quanto nós somos beneficiados e favorecidos. Então, amanhã será um momento de alimento espiritual para todos nós, para que nós possamos também receber em nossos lares esses amorosos amigos espirituais, que quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, porque a arte, né, essa bela arte que Moacir nos traz das belezas divinas, quando nós elevamos um pouquinho esse padrão vibratório, os espíritos amorosos já aproveitam para trabalhar em nós, para nos ajudar, para nos impulsionar, para fazer limpezas energéticas, muitos desligamentos obsessivos, influenciações enfermiças que nós temos. Então, é um momento de sintonia elevada. E quando sintonizamos com alto, tudo é uma oração, bom. é uma oração mesmo. É uma oração constante. Mas é mesmo. Ai, Michele, obrigada, viu? Obrigada, minha querida. Olha, um abraço para o Adolfo, Neto, para as meninas que estão enormes, Giovana e Mari, e saudade, viu? E que Euripides consiga nos reunir, nos fortalecer nesse trabalho aí de íntimo dentro de nós. Dentro. Querida. Muito obrigada. Beijo para vocês, para a Marujinha. Já ela acorda. Eu achei que ela estava por aí. Um beijo, viu? Não. Hoje é sábado, então sábado ela tá. Entendi. Tá certo. Tá liberada. Quando pode, dorme, minha filha. Tá liberada. Obrigada a todos que estão aqui, viu, meus queridos amigos? Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Nós vamos fazer a nossa prece. Isso aí. Então vamos juntos. Vamos com o coração cheio de gratidão a Deus. Obrigada, Pai querido, pela bênção de estarmos na Terra, nesse momento tão decisivo para o nosso planeta, em que podemos, Senhor, movimentar em nós energias imensas para o nosso aperfeiçoamento de cada dia, servir ao próximo, doar o bem, fazermos o bem onde estivermos, que nós possamos ter os olhos de ver, os olhos do Espírito, para enxergarmos as belezas da vida, as oportunidades divinas, aquelas que chegam por meio de alegrias, aquelas que chegam por meio de convites amorosos, aquelas que nos chegam por meio da dor, que é bênção que o Senhor nos envia, porque nos quer todos eleitos para a vida plena, para a verdadeira felicidade, que nós possamos, Senhor, ver a vida com os olhos do Espírito, compreendendo a nossa destinação divina, compreender as nossas potências divinas, todas que estão em nós, e que precisam do nosso esforço de cada dia, para que possamos nos iluminar e crescer sempre. Obrigada, Jesus, amigo divino de todas as horas, por ser o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso amigo. Obrigada, Mestre, porque vossa luz nos ilumina, nos alimenta, nos vivifica. O Senhor é para nós o sol, que nós possamos segui-lo sempre. Obrigada, nosso querido Eurípides, amigo tão querido de todos nós, amoroso e devotado, que nos ampara, nos reergue, nos ensina incansavelmente, que nós possamos, todos nós possamos, sermos aqueles discípulos que bem aproveitam as lições do Mestre para aprendermos e seguirmos sempre. Aos amigos espirituais que nos amparam, a nossa gratidão. E que a luz dessa prece chegue aos lares, todos os lares, que estamos ligados nesse momento. Pedimos, Senhor, que essas vibrações amorosas sejam direcionadas a todos os que sofrem nos leitos dos hospitais, no mundo físico e no mundo espiritual, os que passam pelos tormentos, por desesperos e dores.
que possam ser balsamizados pela luz do vosso amor, da vossa paz. Oramos também, Senhor, por nossas crianças, possam receber o amparo, eles que estão nesse momento em situação tão delicada nos seus lares, que eles possam receber o amor, o aconchego dos familiares, que eles possam receber o amparo dos bons amigos espirituais. E pedimos, Senhor Jesus, por nosso querido Brasil, essa pátria amada que nos acolhe, que nós possamos, todos nós, doar o bem, o melhor de nós, no cumprimento de nossos deveres de cada dia, agradecendo e louvando a oportunidade de estarmos aqui. Senhor Jesus, seja conosco hoje e sempre. Ilumina, ampara e nos inspire sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada a todos, gratidão infinita. Soninha, a gente vai marcar mais um café dele, tá bom? Tá bom. Um beijo, viu? Muito obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.